Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 20 de agosto de 2018 e ao invés de ficarmos nos referindo ao que um candidato tal disse ou deixou de dizer, qualquer besteira aqui ou ali, vamos nos ater a um ponto importante que foi levantado pelo Bolsonaro a respeito da renda mínima. O que é renda mínima? A ideia de que o Estado deverá pagar a qualquer cidadão que não tenha uma renda própria um mínimo suficiente para a sua sobrevivência. Olha, a renda mínima, na realidade, independente de ser considerado bom ou ruim, é um fato inevitável no futuro. Inevitável por uma série de fatores que, a não ser que ocorra um milagre, vão se realizar infalivelmente. Como a tendência é o aumento da produtividade, quer seja por meios tecnológicos ou otimizações administrativas da linha de produção, a tendência é que cada vez menos trabalhadores sejam necessários para produzir os mesmos montantes, gerando inevitavelmente desemprego, ou seja, cada vez se precisa de menos pessoas, mão de obra, principalmente mão de obra de menor qualificação. Então, haverá um imenso contingente de pessoas que não terão como ser empregadas. Isso é inevitável. E o que as pessoas vão fazer? Vão deixar morrer de fome? Vão deixar eles formarem pequenos estados paralelos, milícias para tomar o poder? Então não tem jeito, meu amigo. Hoje você ainda tem alguns recursos, como o Bolsa Família, ou outras iniciativas que dão uma coisa parecida com renda mínima, mas mediante uma contrapartida. Geralmente manter a criança na escola, ou qualquer outra coisa. Mas vai chegar um momento que nem isso vai ser suficiente, vai ter que ser um teto totalmente de graça mesmo. Porque ou é isso, ou é um caos social absolutamente inevitável. Agora, sendo inevitável, isso seria uma boa notícia, que haverá uma quantidade significativa de cidadãos recebendo, sendo sustentados pelo Estado e evidentemente pelo dinheiro dos impostos da população, né? Evidentemente isso é uma desgraça, não é? É necessário, mas é um mal, não é uma coisa boa. E é o quê? E antes de tudo, a prova definitiva do absoluto fracasso do nosso sistema econômico. Para esse pessoal que gosta de ficar perguntando se o socialismo funciona, fica uma pergunta, sinto muito estúpida, então eu faço assim mesmo essa pergunta. Nosso sistema econômico capitalista, como é que um sistema consegue ter um imenso contingente da população com capacidade de trabalhar, precisando trabalhar, querendo trabalhar? Existe toda uma necessidade de produção que poderia empregar essas pessoas e mesmo assim esse diabo desse sistema não consegue fazer isso. E não consegue por quê? Por uma incompetência técnica? Não. Muito simples, meu amigo. Porque se a nossa sociedade tem como propósito fundamental otimizar as condições de vida das pessoas, ou seja, melhorar as nossas condições existenciais, o modo de produção capitalista, no sentido de propriedade privada de meios de produção, tem como única finalidade o lucro privado do proprietário. Ele não tem nenhum compromisso com o bem-estar social em nenhum nível. O que acontece? Se numa determinada situação tal precisa de 1000 pessoas para produzir alguma coisa, vamos dizer que essas 1000 pessoas estão muito bem empregadas, com a renda, está tudo numa boa, vem um aumento de produtividade e de repente faz com que tudo aquilo ali que seja produzido precise de menos tempo, de metade do tempo para ser produzido. Se um sistema econômico tem como objetivo o bem-estar social, o que ele vai fazer? Simplesmente vai colocar essas pessoas para trabalhar metade do tempo. Essas 1000 pessoas vão continuar empregadas, trabalhando metade do tempo e ainda assim vão manter a produção. Vocês vão continuar tendo renda, a economia vai continuar se movimentando. Mas no sistema de propriedade privada dos meios de produção, o que interessa é o lucro privado do proprietário. Então, se vem um aumento de produtividade desses, o cara simplesmente demite metade dos trabalhadores, gerando desemprego. E tá certo, poxa, por acaso ele tem algum compromisso com a sociedade em si? Não, o compromisso dele é com o bolso dele, é ficar cada vez mais rico. É para isso que serve a propriedade privada dos meios de produção, que é defendido aí amplamente pelos liberais. Num quadro desses, com a tecnologia avançando, com os meios de produção sendo aperfeiçoados, a produtividade aumentando, não há nenhuma possibilidade de não haver aumento do desemprego estrutural. Vai fazer o quê? Vamos deter o crescimento tecnológico? Vamos sabotar a melhoria da produtividade? Não tem outra forma. Vai sobrar um contingente imenso de pessoas sem emprego e essas pessoas não
têm como ser absorvidas de forma nenhuma por outras funções. Não adianta. Há um limite de desvio de trabalhadores para uma função ou outra. Chega um ponto que não há mais necessidade, porque toda a nossa base fundamental de produção industrial, agrícola, até no setor de serviços, está sendo automatizada, está sendo aperfeiçoada. Cada vez menos pessoas são necessárias. Claro, a solução óbvia é as pessoas trabalharem cada vez menos, ou seja, a produção vai ser mantida, vai ser até aumentada, e com uma produtividade maior, a riqueza vai ser mantida, e as pessoas vão continuar tendo renda, vão continuar movendo a economia. Mas como o objetivo do sistema capitalista é o lucro privado do proprietário, dane-se se vai ter desemprego, dane-se se o país afundar, ele muda o parque de produção dele para um lugar mais pobre e pronto, o objetivo dele é o lucro privado. Esse é o sistema que é defendido por aqueles que morrem de medo dessa palavrinha assim que socialismo, que apesar de ter lá seus problemas, pelo menos esse problema não tem, porque o objetivo de um sistema de produção socialista é a manutenção da sociedade inteira, é o bem-estar da sociedade, manter todo mundo empregado, mesmo se trabalhando pouco, mas para que tenha uma relação razoável entre a produção, entre as horas trabalhadas e as horas ociosas. Num sistema onde o objetivo da produção é enriquecer cada vez mais uma panelinha, não tem como acontecer isso. Então não tem jeito, a renda mínima vai ter que ser implementada de alguma forma às custas, claro, dos demais trabalhadores, com um certo ônus para toda a sociedade. Mas não tem outro jeito, ou é isso ou o caos social, vai fazer o quê? Então pense nisso antes de sair por aí dizendo asneira, e observa que esse tal sistema capitalista, né, que o pessoal gosta tanto de defender, que na verdade não tem uma superioridade intrínseca, ele tem sim uma capacidade, uma virtude de intensificação da produtividade, porque afinal o objetivo dele é o aumento da sua lucratividade, a produtividade aumenta o lucro, infalivelmente aumentando o desemprego, então caso seja uma virtude que pode ser aproveitada, mas é um sistema essencialmente instável. É o único sistema onde você não tem nenhuma catástrofe natural, nenhuma guerra, está todo mundo ali precisando trabalhar e de repente o sistema entra em crise. O que aconteceu com a crise de 2008? O que aconteceu? Houve guerra? Houve uma catástrofe que destruiu plantação? Não teve nada, amigo. Está todo mundo trabalhando numa boa, todo mundo produzindo, produção em massa, e de repente o sistema entra em crise, fica um monte de desempregado. Me explica isso. Essa é a instabilidade intrínseca de um sistema que precisa aumentar cada vez mais os lucros dos seus proprietários. Eles vão utilizar todos os meios disponíveis para conseguir isso. Enquanto existe um planeta para onde sempre há uma possibilidade de aumentar alguma coisa, enquanto existirem países ainda muito pobres que precisam se desenvolver mais, então vai ter para onde crescer. Uma leitura evidentemente marxista nesse ponto. Nesse ponto Marx estava certo. Mas em algum momento esse limite é ultrapassado. Em algum momento o próprio mega capitalista que hoje ganha uma grana aqui, mas depois fecha a empresa aqui e vai abrir no país mais pobre para explorar a mão de obra mais barata, em algum momento esse movimento não vai ser mais possível. Bem, existem outras formas de evitar isso sem ser instituindo uma renda mínima para pessoas que vão ter que ficar dependentes do Estado? Claro que existe, mas todas elas vão afetar o lucro privado dos proprietários de meio de produção. Por exemplo, uma solução muito interessante são as Forças Armadas Cidadãs, que é uma ideia muito boa, que é, por exemplo, você expandir o serviço militar para praticamente toda a sociedade, deixando aberto, de modo que qualquer pessoa pode a qualquer momento ir lá se inscrever no exército e passar a trabalhar ganhando lá o mínimo. E pode ser qualquer coisa, ele pode fazer uma função administrativa qualquer, pode fazer uma função de faxina, pode fazer uma função de qualquer coisa, qualquer serviço básico que tenha, porque é uma coisa que não muda, jamais mudou nesse mundo. Sempre precisou de trabalho, sempre vai precisar de gente fazendo alguma coisa. Você pode otimizar isso de formas por automação, mas o fato é que se você for procurar, sempre tem o que fazer. Não existe esse quadro onde não haja o que fazer. O que interfere nessa situação gerando desemprego é o fato de que entre a necessidade do trabalho e a pessoa que precisa trabalhar, tem um intermediário que precisa lucrar com isso. Aí isso afeta o equilíbrio. Mas quando você remove esse intermediário que lucra em cima do trabalho alheio, em cima da necessidade da produção, esse problema simplesmente desaparece.
Então esse sistema das Forças Armadas Cidadãs, por exemplo, é uma ideia muito boa, mas ela vai afetar o lucro privado. Porque se você tem um grande contingente de pessoas trabalhando para as Forças Armadas, que é um serviço público, você então não vai ter necessidade de contratar determinadas empresas para determinadas coisas, pagando muito mais caro para encher o bolso do proprietário. Mesma coisa se você socializar meio de produção, ou seja, se você tem uma empresa estatal, você pega uma montadora de automóveis e simplesmente estatiza ela, você vai manter o mesmo parque industrial, vai produzir o mesmo tanto vendendo para quem quer que seja, mas você não precisa ter o lucro privado do proprietário. Ou seja, você mantém a produção, mantém o consumo, mantém a economia rodando, mas aquela panelinha não vai ter a oportunidade de ficar cada vez mais rica. Mesma coisa no sentido contrário. Agora pensa em termos da privatização. Ou seja, tem uma empresa estatal funcionando muito bem, apesar de toda a propaganda midiática paga para falar mal da empresa estatal, né? Mas ela está lá funcionando, está gerando emprego, está movimentando a economia, está contratando, porque quem mais contrata mão de obra privada é o Estado. Isso está lá tudo rodando, mas não tem ninguém lucrando com isso especificamente. Não tem um proprietário rico aumentando sua fortuna com isso. Então, tem que privatizar, né? Por isso, como é que o cara vai enriquecer cada vez mais? Então você vai lá, você paga a sua mídia corrupta comprada para falar mal da empresa estatal, falsifica a informação, paga lá seus intelectuais da universidade privada que você criou, no caso Chicago, por exemplo, para fazer uma série de estudos fajutos, paga lá o seu Banco Mundial e a sua panelinha de instituições bancadas, que você mesmo bancou, financiou, para fazer toda essa propaganda, e paga lá os seus think tanks liberais da vida para encher a cabeça de imbecil de merda, para sair apoiando o sistema todo. Para quê? Para que o indivíduo que já tem muito dinheiro enriqueça mais, até não ter onde mais enfiar esse maldito desse dinheiro e quebrar o sistema com uma mega produção e especulação financeira desenfreada. Para isso que está esse sistema todo aí. Tem solução? Tem. Socializa essa porra toda, acaba com essa palhaçada. Corta o mal pela raiz. Redistribui. Ah, mas aí é comunismo. Não é comunismo porcaria nenhuma. Vai continuar tendo Estado, vai continuar tendo produção, vai continuar tendo lucro. Só que o lucro vai ser melhor distribuído. Esse é o ponto. Não sei se é viável no Brasil. Você ainda tem outras opções. Você tem, por exemplo, capitalismo de Estado. Você tem outras dosagens entre o lucro privado, entre a redistribuição de renda, entre o compromisso com o desenvolvimento do país, em vez de ser único e exclusivamente o compromisso com o enriquecimento privado do indivíduo, que é o proprietário. Então esse é o ponto. Sem mexer nesses fatores, o resultado inevitável é a tal da renda mínima. Isso você vai ter que aceitar, porque ou é isso, ou são milhões de pessoas desempregadas na rua, prontas para formar milícias, prontas para cometer crimes, prontas para formar uma massa revolucionária para tomar o poder violentamente. E isso o pessoal não vai deixar. Não é à toa que já tem bilionário aí defendendo esse sistema de renda mínima. Você não tem outra forma. É uma das formas de tentar manter o sistema, salvar o sistema, impedir o colapso. Então é isso. Independente de ser Bolsonaro que disse isso, indo absolutamente contra tudo mais que ele prega, talvez porque começou a cair a ficha, né, do seu economista, cedo ou tarde isso vai ter que acontecer. Mas esse é o ponto. Sem mexer na estrutura do sistema, o futuro inevitável é esse. A maioria das pessoas desempregadas, sustentadas pelo Estado, porque o gosto da produção está sendo cada vez mais automatizado, e o sistema, em vez de simplesmente reduzir a carga horária das pessoas, mantendo os empregos, prefere causar demissão em massa para exponenciar os lucros dos proprietários e que se dane o resto. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é dia 20 de agosto de 2018. Obrigado pela atenção.